depois da nossa boca, que a nossa boca declare aquilo que o nosso coração está cheio, que ele esteja cheio de Ti, que ele esteja cheio de louvores, de elogios a Ti, Senhor, que ele esteja cheio de um desejo de Te agradar acima de todas as circunstâncias, Pai. Remove toda a inquietação do nosso coração, remove, Pai, todo excesso de preocupação, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvir a Tua voz com clareza. Tira, Pai, toda a confiança excessiva em nós mesmos, nas circunstâncias que nos cercam, Senhor, e nos coloca no centro, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Tu és a pessoa mais importante na nossa vida, não apenas neste lugar, Senhor. Que essas canções, Senhor, que elas subam aos mais altos céus, que realmente declaramos: majestade, o Rei dos Reis, para sempre nós queremos Te louvar, Te dar o mais alto louvor, ó Pai, de olhar para a nossa vida ao nosso redor e dizer: não há nada melhor que o meu Deus, Senhor. Acima das circunstâncias nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos. Que assim seja hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio. Amém. Glória a Deus, meu amado. Você pode tomar o teu lugar. Você que está na tua casa também, se realinha aí. De repente você se levantou no sofá, onde você estiver, e abra a tua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 24 de Lucas, Evangelho de Lucas. Eu gostaria que você, algumas pessoas, às vezes nós lemos um texto e aí ele acompanha. Hoje nem todo mundo está de Bíblia física, né? Mas às vezes depois que termina de ler já põe de ladinho ou deixa de lado, como se nós não fôssemos voltar ali de novo. Então eu quero te convidar hoje em especial a você criar de repente esse hábito de, enquanto nós estivermos lendo, e principalmente hoje, eu vou ler do verso 13 até o 35, nós vamos voltar a cada versículo. A ideia é que você olhe para o texto e procure encontrar ali aquilo que eu estou te dizendo, porque é dali que eu estou tirando, não estou inventando alguma coisa diferente. Então, à medida que nós formos andando, meu amado, por favor, volte comigo lá para o versículo, para que você na tua casa, depois quando você for ler esse texto, traga à tua memória tudo aquilo que nós compartilhamos. Não é uma palestra simplesmente, onde você coloca de ladinho e agora vou ouvir o que os outros têm. Não, é a palavra de Deus sendo ministrada sobre a tua vida. Então cria esse hábito de olhar. Poxa, agora olhamos para o verso 25, e aí claro, eu vou fazer uma exposição para você daquilo que está aqui, mas cria esse hábito, gere dentro de você hoje. Nós estamos com um desafio em vários lugares. Quero te convidar, se você assim o desejar, de tantas reformas que nós temos feito em 2020, reformas pessoais, reformas internas de pensamento, às vezes até mesmo do nosso relacionamento com Deus, a reforma da igreja também, né? De tantas situações paliativas que nós tentamos fazer, infelizmente vamos precisar trocar todo esse telhado aqui de cima. Infelizmente também, né? Tudo vai ficando novo, vai ficando melhor, as tecnologias hoje já são melhores, já fizemos aí vários orçamentos, então vai vir aí algo bom, algo térmico, melhor ainda para o verão, para o ar-condicionado, algo acústico, quando chover já não vai atrapalhar mais tanto aí aquilo que nós estamos fazendo aqui dentro, mas claro, tudo isso envolve recursos. Então, se você desejar ofertar especificamente para essa troca aí do telhado, eu quero te pedir, por favor, que quando você assim o fizer, se for o desejo do seu coração, escreva ali no envelope, por favor, reforma da igreja, alguma coisa assim. O nosso WhatsApp nessa semana da igreja foi trocado de número, ainda não chegou o novo. Então, se eventualmente você for depositar alguma coisa, por favor, mande um e-mail para avportobello@gmail, escrevendo assim, oferta para reforma, ok? Para que nós possamos aí adiantar e acelerar ainda mais esse processo. Lucas capítulo 24, verso 13 ao 35. Eu quero, antes de ler contigo, fazer uma breve introdução. Você já passou por essa situação aqui, mais os homens, em que você tem que pegar algo na geladeira, em que a tua esposa pede para você pegar algo na geladeira, mas por alguma razão as coisas parecem que somem? Já passou, Rona? Que corre de você, onde é que está o azeite, onde é que está aquele potinho? Aí você abre a geladeira, principalmente você que é homem, né, como eu,
E parece que eu tenho essa impressão, que as coisas, quando eu vou procurar, elas saem do lugar. Daí eu peço a minha esposa: onde é que está tal coisa? Ela fala assim: do lado, sei lá, da margarina. Está do lado, não tem mais margarina lá em casa, né? Do lado do potinho de geleia. Aí você procura, parece que aquilo que você está procurando, ele se esconde por trás das outras coisas, né? E você pede, não entende, mas não estou achando, acabou mesmo. E de repente ela vem ali, às vezes, né, até sem olhar, enfia a mão ali, pega, toma aqui, ó, o que acontece com você? Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes na vida eu tenho essa sensação que você está procurando por algo, e todo mundo às vezes está vendo, todo mundo está enxergando onde está aquilo. E quando são coisas importantes, por exemplo, onde está Jesus? Às vezes você pede para os seus líderes espirituais, para o teu pastor: onde é que está Jesus? Ele fala: está ali do ladinho. Aí você olha e procura, você até encontra o pote de geleia, né? Você até encontra o pacote de leite, mas você não encontrou. Onde é que está Jesus? Eu não estou conseguindo enxergar. E às vezes alguém vem do teu lado e, poxa, às vezes sem olhar, está aqui ele, você não está vendo. Sabe, querido, às vezes nós temos essa sensação com coisas importantes da vida. E o texto que nós vamos ler é mais ou menos assim. Havia mais ou menos dentro do grupo de Jesus, além dos 12, tinha um momento em que Jesus envia 70 pessoas para entrar de dupla de cidade em cidade. E eu creio que dentro desse grupo de 70 pessoas, que também eram de certa forma discípulos de Jesus, estavam esses dois personagens, que nós temos o nome apenas de um deles aqui. Mas eles deviam fazer parte do grupo dos 12, ou melhor, dos 12 não, dos 70, porque nós estamos falando sobre a ressurreição. Hoje é a última palavra da nossa série Uma Jornada para a Cruz. Na primeira semana eu falei para vocês sobre Gênesis capítulo 3, porque é que nós precisávamos de um Salvador, porque é que nós somos chamados pecadores. Na segunda semana, o pastor Juliano compartilhou aqui quem eu quero que Jesus seja. Falamos sobre a entrada triunfal de Jerusalém, o povo aclamando numa semana, na outra semana aclamando para que o crucificassem. E depois, enfim, chegamos na Páscoa, né, semana passada, ressurreição, o que muda para mim. Eu trouxe aqui uma ilustração em detalhes do processo de crucificação, para que você entendesse a grandeza da crucificação em si, mas principalmente a grandeza da ressurreição. E agora é domingo, ele ressuscitou e apareceu para algumas mulheres, ali um pouquinho antes dos primeiros versos do capítulo 24, apareceu para algumas mulheres, elas vão anunciar para os discípulos que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. 2 deles especificamente saem correndo em direção à tumba vazia, detectam, realmente a tumba está vazia, mas não viram Jesus, físico, vivo, respirando. E agora, pela primeira vez aqui no Evangelho de Lucas, nesse texto, nós vamos ver Jesus vivo e ressuscitado. Mas por alguma razão, como esse exemplo que eu te dei da geladeira, como esse exemplo que eu te dei que às vezes em alguns momentos da vida, por mais que Jesus esteja do ladinho da caixa de leite, do potinho de geleia, de alguma coisa que está ali evidente diante de você, a gente não consegue ver. E a pergunta que eu quero talvez despertar a curiosidade em você é: onde está Jesus? Nossa última palavra da série Uma Jornada para a Cruz. E agora, hoje, depois que ele ressuscitou, aonde está Jesus? Se realmente existem alguns momentos da vida que eu não consigo enxergá-lo. E aí nós vamos para o texto. Põe para mim também lá o tempo, por gentileza. Verso 13 do capítulo de Lucas, capítulo 24 de Lucas, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado, deles no sentido de pessoas que caminhavam com Jesus, os discípulos. Um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Minha versão é a NVI, tá? No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aqui nós paramos o diálogo, vamos continuar depois. Eu gostaria que você trouxesse a memória agora, ou pelo menos fizesse o exercício de tentar entender o sentimento dessas pessoas, porque é o nosso sentimento hoje, meu amado. Expectativas, esperanças, moldes. Nós vimos aqui na segunda palavra da série como às vezes nós queremos que Jesus seja, como Ele aparenta ser e como Ele de fato vem e se mostra diante de nós. Para esses discípulos aqui não é diferente. Eles estão no domingo da ressurreição, tá? Esse é o texto. No domingo da ressurreição, Jesus já ressuscitou de madrugadinha, já apareceram para as mulheres, Pedro e João já saíram correndo para o túmulo, voltaram, mas o fato é que a notícia já chegou. Algumas irmãzinhas lá da comunidade já falaram o que aconteceu, teve uma visão, teve anjos, mas por algumas razões que eu vou falar para vocês hoje, não foram acreditadas. Ninguém viu fisicamente até então Jesus vivo, ninguém conseguiu ter uma evidência de que Ele está entre nós. Por mais que já tenham ouvido o discurso, 3 anos caminhando com Ele, por mais que tenham presenciado milagres, por mais que eles já viram, por mais que em algum momento dessa caminhada eles tiveram a sensação, não, esse é o Messias, Ele está aqui no meio de nós, Deus se fez carne e habitou no meio de nós, e experimentamos milagres, e vimos coisas, e ouvimos palavras maravilhosas, por mais que já tenham experimentado tudo isso, por alguma razão, quando o Senhor não se molda aos nossos padrões, ou não responde às nossas orações de acordo com as nossas expectativas, nós entramos nesse processo de, onde é que está Jesus? Poxa, olha a tua caminhada com Deus, quantas vezes Deus já não falou contigo? Quantas vezes milagres você já presenciou? Quantas palavras, cultos, conferências maravilhosas você foi e sentiu a presença dEle, como os discípulos sentiram na caminhada com Ele? Mas por alguma razão, e Ele avisou, Ele já tinha deixado avisado o que ia acontecer. Deus já falou para ti um monte de coisa. No mundo tereis aflições, importa que padeçamos por muitas aflições, por amor a Cristo. De alguma maneira, os nossos sofrimentos presentes acabam elevando a glória de Deus em alguns momentos. As pessoas, há mais aprendizado na casa de luto do que na casa de festa. Tantas coisas que nos alertam a respeito de como é a vida aqui ainda. E ainda assim nós nos pegamos às vezes, onde é que está Jesus? Poxa, eu fui procurar Ele no culto, o irmão falou que estava lá e eu fui e não achei. Onde é que está Jesus? Alguém me falou que se eu passasse um tempo em oração, se eu fizesse um tempo a sós com Deus, um TSD, um devocional, eu ia encontrar Ele. Eu estou fazendo isso, onde é que Ele está? E aí chega alguém e fala assim, mas está aqui, olha, compartilha uma palavra contigo, olha que coisa maravilhosa, irmão, olha, escuta essa palavra, escuta esse louvor, nossa, olha, eu estava escutando e me debulhei em lágrimas. Aí você escuta e nada, poxa vida, você já teve essa sensação de que às vezes Deus parece falar com todo mundo, menos com você? Por que será que nós não enxergamos Jesus em muitos momentos como esse? No primeiro bloco, na parte do verso 13 a 16, olhe comigo, eu quero esmiuçar isso aqui com você agora. Volte aí para a tua Bíblia, acompanhe comigo, verso 13 a 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de distância, mais ou menos daqui a Tijucas, a pezinho. Eles provavelmente moravam em Emaús, tinham ido para a Páscoa, celebrar a Páscoa em Jerusalém, como era de costume, os povos peregrinavam para aquele lugar, e depois de tudo o que aconteceu, agora eles estão indo para casa, os 2, tá?
No caminho conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido, em especial nos últimos 3 dias. Eles estavam lá desde a Páscoa. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Quem escreve isso aqui é Lucas. Lucas, se você começar a ler o primeiro capítulo desse evangelho, ele está escrevendo para um rapaz chamado Teófilo, e ele diz assim para ele, no primeiro versículo: Teófilo, eu fiz uma pesquisa minuciosa a respeito dos acontecimentos do evangelho. Que acontecimentos são? Aqueles, ele vai falar lá no começo do evangelho, que muitas testemunhas viram, presenciaram e falavam entre si. Então havia uma comunidade de muita gente. Lembra da palavra da semana passada? Mais de 500 pessoas, Jesus apareceu em carne. Então é dessa turma toda que nós estamos falando, que eles caminharam durante anos conversando entre si sobre o que tinha acontecido. Então agora Teófilo, que começa a conhecer a história de Jesus, o evangelho, ele precisa de um relato mais preciso do que o testemunho do Ronaldo, que o testemunho do Douglas, do Fernando, do Juliano. Então Lucas resolve conversar com muitas testemunhas oculares e escrever o que aconteceu. Todo mundo sabia da história, sabe aquela história que todo mundo sabe? Então alguém resolve agora escrever. Então Lucas vai pesquisar em detalhes, e ele vai nos dar até o nome de uma dessas pessoas, para erguer a credibilidade desse relato. Pois bem, o próprio Jesus, Lucas escreve, porque ele já sabe da história, aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Querido, os anjos já anunciaram a ressurreição. É a primeira vez que a gente vê agora Jesus vivo depois da ressurreição. E Lucas fala que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Por que Deus faria isso? Por que simplesmente Jesus falou assim: e aí gente, olha eu aqui, ressuscitei, posso ouvir um glória, alguma coisa assim? Jesus aparece para eles assim como um peregrino qualquer, caminhando, era comum, o pessoal estava retornando para suas casas, para uma companhia, para ir discutindo ao longo do caminho, era normal isso. E agora Jesus aparece assim e começa a conversar com eles. Por que é que Deus às vezes meio que impede os nossos olhos de enxergar algumas coisas, meu querido? Você crê que Deus tem um propósito por trás de cada coisa na tua vida? Sim ou não? Amém? Ok, por que é que Deus faz isso conosco muitas vezes? Porque o Senhor não quer que nós vejamos as coisas sempre com olhos humanos. Quando nós somos impedidos por Deus de enxergar alguma coisa, é porque Ele quer nos mostrar algo muito mais profundo. Então preste atenção, porque haverão muitos momentos na tua vida onde parece que Deus se escondeu de você, onde parece que muitas pessoas não enxergam a Deus, mas se você estiver no propósito, se você estiver prestando atenção, você vai entender que Deus está apenas tentando abrir os teus olhos para uma coisa muito mais profunda, do que você viver naquela vidinha, eu só acredito vendo, eu só acredito se Deus, resolver isso aqui, eu só acredito se o meu emprego cair no meu colo, eu só acredito se essa situação for transformada. Isso é uma vida de quem não tem uma raiz profunda, isso é uma vida de quem vive por vista e não por fé. Então muitas vezes Deus vai aparentemente se esconder de nós, por amor, para querer te mostrar: ei, eu quero te mostrar algo que você não entendeu. Eu já te falei, eu já usei o irmão fulano, eu já usei o pastor, eu já usei um monte de gente, você ainda não entendeu, mas por amor a você, eu vou meio que me esconder, e às vezes eu vou até me disfarçar. Mas olha o cuidado de Deus, eu vou caminhar contigo. Você não está vendo Jesus, mas Ele está com você. Você não entende nada porque Ele deixou isso acontecer. Você não entende. Você achou que Ele ia ser um libertador de um jeito, que Ele ia ser um líder militar, que Ele ia libertar Israel, enfim, traz isso para o teu contexto. Você achou que Ele ia fazer isso, que Ele ia fazer você casar com fulano, ou que esse negócio ia acontecer tal coisa, e agora em 2021 tudo ia estar certo. Ou você achou que 2021 já não ia mais ter pandemia, as coisas iam estar normais, enfim, tantas e tantas aplicações. E aí parece que a gente, poxa, onde é que está Jesus? Ei, meu amado, quando Deus te impede de ver alguma coisa com clareza, se você estiver dentro da vontade dEle, Ele vai te mostrar algo muito mais profundo. E no processo, Ele caminha do teu lado.
Ele tem paciência contigo, porque perceba que nós lemos até aonde eles ficam falando. Jesus só questionando, né? Pô, o que você está fazendo? Começa a reclamar, né? Tal coisa, estava ali, você viu o que aconteceu? Onde é que você estava? De onde você está vindo? Verso 17, olha lá comigo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, e aqui ó, os rostos, é rostos ou rostos? Rostos, né? Rostos é feio, né? Rostos entristecidos. Então traga a tua memória, que tipo de gente eu estou conversando? Eles não estavam indo embora assim bem felizes, celebramos a Páscoa, eles estavam indo triste, cabisbaixo, sabe, às vezes chutando pedra ao longo do caminho. Ó vida, ó azar, que coisa, triste. E eles discutiam entre si, se eles estavam tristes, provavelmente o que eles estavam fazendo, murmurando: poxa, mas que coisa, hein? Rapaz, olha, você viu a decisão do tribunal essa semana? Estamos tudo lascado mesmo, olha aí, ó, não vai dar certo, Senhor. Agora o nosso Deus que a gente confiava abandonou a gente, o que vai ser dos cristãos? E agora? E aí reclamando, e Lucas nos dá o nome, um deles chamado Cleopas. Perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Lucas está citando a fonte. Provavelmente alguma dessas pessoas aqui deveria conhecer. Olha, eu perguntei, eu questionei, eu avaliei, eu fui buscar os acontecimentos reais, e um desses dois, eu consegui descobrir, Cleopas. Não sei quem era o outro irmãozinho que estava junto, mas um era o Cleopas, ok? E o verso 19 em diante, que coisas Jesus faz de conta, né? Olha como Jesus pergunta para nós muitas vezes: por que você está chorando? Por que você está reclamando da vida? E aí a gente fala: Senhor, olha aí, Senhor, viu o que aconteceu? O que deixaram acontecer? Olha ali, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, eles dizem. Ele era um profeta, preste atenção nessa parte. Ele era um profeta, era poderoso em palavras, em obras, diante de todo o povo. O que eles estão fazendo? Estão reconhecendo, estão lembrando, mas tem um quezinho aqui. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, aqueles que nós confiamos por governar a nação com retidão, que vão fazer tudo certinho, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos, olha aqui a minha visão, aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria que Deus fizesse, que era Ele que iria trazer a redenção de Israel. Você e eu que já estamos fora da história, me responda: Jesus já tinha trazido a redenção a Israel? Sim, não é? Mas eles não enxergaram isso. E aí, dentro da visão deles, eu esperava que Ele ia trazer. Hoje, eles dizem, é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eles não chamam Jesus mais de Messias. Eles não chamam Jesus de Filho de Deus. O que eles chamam Jesus de? O que está escrito na tua Bíblia? Ele era um profeta. E quando eles falam, ele era um profeta grande em palavras, em obras, com quem que eles estavam comparando? Com os profetas que eles já tinham tido contato no passado, nas Escrituras. O que acontecia geralmente com os profetas? Eles vinham, eles davam uma grande palavra, e geralmente o povo de Israel rejeitava, entregava eles para a morte, prendia eles. Então o que eles reconheceram? Não, Jesus era um profeta. Era um cara bom de palavra, era um cara que, mas também como os outros profetas, acabaram morrendo. E qual é a decepção aqui? Seria fantástico se eles tivessem um outro profeta, porque fazia 400 anos desde que o último tinha aparecido. Mas eles colocaram uma expectativa em cima dele, e a expectativa estava correta. O problema é que eles falaram para ele, ou no seu interior, como deveria agir, como é que Israel deveria ser libertado. Tinha que ser assim: Senhor, liberta-nos do jugo romano, liberta-nos, Senhor, dos nossos opressores. Ou nós fazemos a mesma coisa hoje, não é? Senhor, eu vou te dizer como o Senhor faz para me libertar. Se o Senhor me der aquele apartamento de frente para o mar, aquele carro específico na garagem, ou se o Senhor tirar essa pessoa aqui da minha vida, fazer ela morar lá em Rondônia, lá, né, no Chuí, lá embaixo, enfim, tudo vai ser melhor. Senhor, pega aqui esse meu tio, esse meu primo, meu parente, meu sogro, minha sogra, Senhor, dá um negócio para eles lá longe, para eles ficar sossegados, para a gente viver uma vida boa.
ficamos só pela internet, não vai ficar sentir tanta saudade. Enfim, nós começamos a colocar para o Senhor o que é que seria a redenção de Israel. Nós colocamos para o Senhor muitas vezes como nós achamos as coisas. E o fato é que isso mostra o quê? Dúvida. Eles duvidaram agora que Jesus era o Messias. Eles duvidaram que Jesus era o Cristo, que libertaria eles daquilo que eles tanto precisavam. Agora, quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, quando nós perdemos o emprego, quando algum parente nosso, um ente querido venha morrer, quando uma tragédia acontece, os nossos corações não conseguem perceber Jesus, é bem facinho a gente dizer assim: Jesus não está aqui comigo agora, Jesus não fez o que Ele falou que ia fazer, Jesus não está respondendo a mim, Ele não me ouve mais. Não é fácil a gente dizer, quando a gente olha para essas circunstâncias, que está fora do molde que a gente achou que Deus deveria agir, a gente olha e como esses discípulos aqui indo para Emaús, nós dizemos assim: poxa, ele morreu, já é o 3º dia. Um pessoalzinho falou que ele está presente, que ele viu ele, mas não tem provas significativas. E gente, o que está acontecendo? Jesus está do lado. Jesus está questionando eles. Só que lembra, os olhos estão meio que impedidos de enxergar, porque Jesus está querendo ensinar algo mais profundo. Então, quando você questionar Deus, quando você estiver por essa situação, meu amado, não seja como esses discípulos nesse momento da caminhada. Procure se colocar para o Senhor: ei, o que o Senhor quer me mostrar? O que está por trás de tudo isso? Continue comigo ali. Assim como eles estavam errados em pensar daquela forma, nós estamos errados se pensarmos assim. Continuando o verso 22, depoimento deles: algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje, cedinho, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Perceba que eles falam, elas contaram que elas tiveram. Eu estou com o pé atrás, não sei não. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e até encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas, tem um mas aqui que é a dúvida, não o viram. Então eles não estão acreditando de fato. Querido, nessa época em especial, eu já falei isso para vocês em outras palavras, havia uma discussão muito grande, as mulheres não tinham voz praticamente para nada, e havia uma discussão muito grande se um depoimento de uma mulher podia ser aceito num tribunal. O consenso geral, na maioria das pessoas, é que o depoimento de uma mulher não era confiável. Então isso nos mostra algo a respeito do Evangelho. Se essa crença, se essa nova religião fosse falsa, ou fosse querer ser maquiada ou manipulada, com certeza, quem escreveu isso aqui, não iria dizer que as primeiras pessoas que viram Jesus vivo foram mulheres. Se você quisesse manipular essa informação de que o fato de Jesus ressuscitar é uma mentira, com certeza, quem escreveu isso aqui não ia usar isso, ia falar que homens viram, em especial, quem ia ser os primeiros a ter visto? Os discípulos, é claro. E o que acontece? Jesus aparece para as mulheres, chega lá 2 chegados de Jesus, Pedro e João, correndo, o Evangelho de João vai relatar que era Pedro e João, alguns dos nossos que está aqui, vem a tumba vazia e Jesus não aparece para eles, entende? Então, isso nos prova que o relato é verdadeiro, e perceba porque é tão verdadeiro, porque esses discípulos têm dificuldade em acreditar nessas mulheres, e eles conheciam essas mulheres, caminhando com Jesus o tempo todo, mas eles não viram. Agora, quem é que está do teu lado hoje, que está dizendo para você que Jesus está vivo e atuante na tua vida, que está semeando para você algumas palavras, mas por alguma razão, você não acredita? Só porque você não viu, não detectou, aquela solução ainda não chegou, aquilo que você está tanto pedindo para o Senhor ainda não se concretizou, você está dizendo assim, um monte de gente aí diz que vê, que sente, que Jesus está no mundo, mas eu não vi, então eu não acredito. Entende? Como eu e você nos colocamos nesse ponto também. E aí vai seguindo, eles começam a selecionar suas memórias.
E aí você fazemos mais ou menos a mesma coisa. Memórias seletivas, não daquilo que é bom, mas daquilo que nós não vemos. Quando nós não cremos naquilo que Jesus fez, nós cedemos às frustrações. Quando nós não cremos, nós não podemos ver Jesus, meu amado. Quando eu tenho um coração obstinado em querer que as coisas têm que acontecer do meu jeito, Jesus está do meu lado e eu não enxergo, é como se tivesse aquele negócio de cavalo aqui na frente, eu não enxergo, e acabamos o quê? Chegando a conclusões erradas. A minha memória seletiva não é a respeito do que Jesus fez, não é que ele caminhou comigo, não é o que ele falou, é a respeito do que eu vejo agora. Então, quando você estiver passando por isso, onde é que está Deus? Eu não estou ouvindo Ele. Não faça uma seleção de memórias agora, circunstanciais. Faça uma seleção de memórias do que Ele já fez. Faça uma pausa na tua vida, meu querido, e verifique aí a tua memória e pergunte: será que eu estou sendo seletivo naquilo que eu estou lembrando? Deus não agiu no passado? Deus não te resgatou disso? Deus não está trabalhando no teu casamento? Deus não está trabalhando no temperamento? Olha tudo que Ele já fez. Por que Ele deixaria de fazer agora? Ele caminhou contigo, Ele fez um monte de coisa, mas Ele cuidou de você e Ele falou que ia fazer assim. Por que Ele ia deixar de fazer agora? Quando você não estiver enxergando Jesus, querido, faça essa pausa e verifique a tua memória o que Jesus já fez por você. Quantas vezes Ele já te livrou da morte sem você sequer saber? Por que Ele ia te desamparar agora na pandemia? Por que Ele ia deixar de cumprir aquilo que Ele já falou? Verso 25 em diante, continue lá. Ele lhes disse, agora Jesus vem começar a explicar a coisa. Agora Jesus começa a abrir os olhos, e perceba qual é o processo de Jesus abrir os olhos. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Chegou o momento de Jesus responder a eles. Jesus começa a abrir os olhos deles. Como? Ele começa a fazer uma revisão, começando ali pelo Antigo Testamento. Querido, um ponto aqui que você precisa prestar atenção. As Escrituras do Antigo Testamento, elas revelavam, e Jesus acabou de dizer, que o Messias haveria de sofrer, mas não era algo assim tão claro, não era algo assim tão explícito. Textos como o Salmo 22, que eu li na semana passada para você, um relato mais ou menos da crucificação, textos como Isaías 53, pelas suas pisaduras seríamos sarados, que não havia nele beleza alguma, falam a respeito de um servo sofredor, de alguém que Deus iria enviar e sofrer, mas eles olhavam para essas escrituras, às vezes até citavam de cor, e não percebiam de quem se tratava. Olhavam para textos como aquele de Zacarias que eu falei para você, que se cumpriu quando Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho e tudo mais. Estava ali, estava diante deles, e de fato, para nós agora, eles não enxergaram, mas para nós, Deus não fala em tantos lugares que nós teríamos sofrimento, que nós passaríamos alguns momentos de vales e montanhas, ainda que eu andasse pelo vale. Que vale é esse? Da sombra da morte, não é um valezinho de dificuldade, é da sombra da morte. Por que às vezes nós agimos como se isso fosse o maior absurdo de toda a terra, fosse evidência da ausência de Deus? Tiago, irmão de Jesus, vai escrever no primeiro capítulo: considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ser uma ação completa, a fim de que vocês sejam, ela tem um objetivo: maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Significa que tem algumas coisas que eu não vou conseguir ter se eu não passar por isso. Quando ele fala sem faltar coisa alguma, ele está falando qual é o contexto? De passar por provas e dificuldades. Para eu ter a plenitude, eu preciso passar por isso. Então não enxergue isso como algo estranho na tua vida. Aí o verso 27, Jesus vai falar assim, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meu querido, como é que Jesus começa a abrir os olhos? Pelas Escrituras. Você não está enxergando Jesus? Você está com dificuldade de perceber a presença de Deus na tua vida? Começando por Moisés e os profetas, era o início. Quando ele fala por Moisés, é todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia.
Os profetas, ele passa por todo aquele miolo, Salmos, Isaías, os profetas maiores e menores chamados aqui na sua divisão, e toda a Escritura, Jesus faz um panorama. Deixa eu te explicar então, deixa eu pensar. Bom, vamos pegar por Gênesis 3, lá na nossa série, e aí Jesus começa a explicar para eles, começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Quando é que eu começo a enxergar Jesus? Quando eu me volto para as Escrituras. Você já parou para olhar quantos paralelos existem lá no Velho Testamento ou no Antigo Testamento para dizer que tudo está apontando para ele? Em Gênesis, como a gente viu, fala que o descendente de Eva iria esmagar a serpente. Na Arca de Noé, revela que nós precisamos de uma salvação. Essa salvação, o direcionamento tem que vir dos céus. Só há um meio, só há uma arca, e existe uma data para você entrar nela. Depois que a porta fechou, ninguém entra mais. Há um paralelo. Isaac, o filho da promessa de Abraão, o único filho, quando Abraão vai sacrificá-lo, Isaac tem que levar a sua própria lenha e subir no monte onde depois iria ser construído mais tarde o templo. Isaac tem que levar a própria lenha que seria para o seu próprio sacrifício, assim como Jesus leva a sua própria cruz para o seu próprio sacrifício. O rei Davi, que simbolizava ali um reino perfeito, mas era um rei imperfeito. Agora chega Jesus, o rei perfeito, para um reino perfeito. E tantas coisas que nós podemos olhar. José foi traído por seus irmãos, como Jesus experimentou esse tipo de traição pelos seus irmãos discípulos. E tantas outras coisas, infinidades apontando para ele. O que Jesus faz? Jesus mostra nas Escrituras aquilo que aponta para ele, tudo é a respeito dele, sabe, a lista continua indefinidamente. E aí o que acontece na prática? Eu recebo impressões, como se fossem impressões fortes do Espírito Santo a respeito de alguma coisa. Eu recebo toques, ou às vezes até uns petelecos em oração do Espírito Santo a respeito de muitas coisas que vêm do Espírito Santo, mas eu não posso esquecer que Deus escolheu se revelar aos homens através das Escrituras. Deus escolheu em algum momento cessar a tradição oral de pessoa de boca em boca para deixar escrito como Ele se revelaria. Você não pode entender Deus na sua plenitude através da palavra, porque Ele não pode ser definido por meras palavras, mas você pode conhecer muito sobre Deus, ou melhor, você pode conhecer tudo o que você precisa na terra sobre Deus através das Escrituras, querido. E aí a grande pergunta é: quantas vezes você de fato se volta para ela, no momento da angústia, no momento que você não está enxergando Jesus, para encontrá-lo? Qual é a aplicação aqui de fato nisso? Quando as circunstâncias da vida te impedem de ver Jesus, olhe para as Escrituras, porque é assim que Ele começa a abrir os olhos deles. Quando você não consegue ver Jesus, meu querido, olhe para as Escrituras. Nós encorajamos as pessoas aqui na igreja, desde os primeiros passos, a fazer o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, porque é um exercício daquilo que você vai ter que fazer o resto da vida. Buscar o Senhor através das Escrituras não é o passo 1 do meu dia, e eu vou depois até o passo 100, até o final do dia, não. É alimento para a tua alma, é água para lavar a tua alma, o teu espírito. E conforme nós meditamos na Bíblia, o que acontece agora? O Espírito Santo me ajuda a praticá-la no meu dia a dia. Como eu falei para você, eu tenho impressões do meu espírito, eu tenho às vezes revelações do meu espírito, mas essas revelações se confirmam através da palavra. Eu não tento moldar a palavra de acordo com a minha revelação, é a palavra que molda a suposta revelação que eu tive, entende? As mulheres, o que eles dizem? Disseram ter tido uma visão de anjos. E eu vou para a palavra. E o que Jesus faz? Ele vai para a palavra, ele mostra para eles como Jesus, sim, a visão das mulheres aconteceu porque estava lá nas Escrituras. Que importa que o Filho do Homem venha, padeça, morra e ressuscite ao terceiro dia. Você entende que a visão das mulheres foi sobrenatural, um anjo apareceu, foi algo extraordinário, mas ela é confirmada pelas Escrituras. Eu não saio aí criando novas doutrinas, eu não saio aí criando novas seitas ou religiões baseado em que, eu tive uma visão, foi um anjo, foi Miguel, foi Gabriel que apareceu para mim e agora, esquece tudo que você aprendeu, nós temos que andar assim.
Não, meu amado, tudo e qualquer coisa que você ouvir, às vezes até de mim, faça como os crentes de Bereia, vá para as Escrituras e veja se aquilo que eu estou te dizendo está aqui de fato. Se você fizer o teu TSD todos os dias, se você desenvolver esse tempo com Deus, se você conhecer as Escrituras profundamente, não se preocupe com o que está na internet ou na televisão, você não vai ser enganado. Agora, se você não faz assim, qualquer um com uma historinha vem aí dizer para você alguma coisa e você, nossa, caminhei no engano, agora que eu me converti. Quantas pessoas que eu conheço que agora chegou nessa era da internet, começa a ver um monte de gente, um monte de lugar e fica com a cabeça que é uma minhoca só. Porque um diz uma coisa, outro diz outra, não sabe mais em quem acreditar, um pastor fala isso, um pastor fala aquilo, e você não sabe que, se você estudar um pouquinho as Escrituras, não estou falando de teologia, estou falando de meditar, de aplicar, de pedir para o Espírito Santo te mostrar, você não vai ser enganado, e você vai ver que a palavra não é distorcida, e que tem muita gente falando muita coisa boa por aí, e aqueles que estão falando abobrinha, não te afetam mais. Amém? Estão comigo? Vamos à parte final aqui, portanto. Verso 28 a 32. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. David Copperfield. Só riu os mais antigos, que sabem quem é David Copperfield. Os mais novos não sabem ninguém, né? Sumiu, desapareceu. Perguntaram um ao outro: olha, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Meu amado, quando você tem as Escrituras diante de você, expostas naquilo que elas realmente são, teu coração arde, teu coração pulsa. Não é a tua mente que fica, nossa, que sacada top, hein, pastor, que passo legal. Não, o teu coração arde. Querido, está cheio de palavras por aí, sendo pregadas, que afagam a mente, que é legal, porque tem umas palavras diferentes, disruptivo, tem umas palavras assim, meio que, nossa, agora vai. Encorajamento humano é bom e às vezes é necessário, mas não compare isso com o poder das Escrituras. A grande diferença está em que, quando as Escrituras são pregadas, arde o coração, não é a mente. Achei legal, 3 passos para isso, 3 passos para aquilo, achei legal. Eu não estou falando contra isso, mas eu estou falando contra, sim, a você querer comparar isso com a palavra de Deus, ou você falar esse tipo de coisa, falando que isso é o Evangelho sendo pregado, é a palavra de Deus. Não é. Quando a palavra de Deus é pregada, o coração arde. Quando a palavra de Deus é pregada, o coração se volta ao arrependimento. Não a, que top isso, hein? Entende, querido? Se volte para as Escrituras. Busque nelas o poder do Senhor para te mostrar, para abrir os teus olhos. Quanto mais nós entendemos da palavra, mais o teu coração arde por Deus. Se você está estudando muito a palavra e não há transformação na tua vida, cuidado. Essa é a letra que mata, que a Bíblia fala. Quando a palavra não gera em mim uma transformação de vida, de comportamento, eu estou estudando só a letra e o conhecimento. Não está ardendo o teu coração, querido? Sai dali, toma outro rumo. Vai ouvir alguém que tem convicção naquilo que diz a respeito da palavra, para o teu coração arder. Porque do contrário, é só letra. Você precisa buscar o conhecimento da palavra sim, mas o conhecimento que arde o coração, não aquele que te afasta de Deus. É por isso que muitos dizem que estudar teologia é ruim porque afasta de Deus. Depende. Se você estudar a letra e você está buscando atrás de conhecimento, realmente fuja. Agora, se você quiser que o Senhor fale contigo e se revele a você, e o teu coração estiver ardendo, meu amado, aí eu vou te dizer, se aprofunda, mergulha na palavra de Deus. Vai ver as minúcias daquilo que está lá. Enquanto o teu coração estiver ardendo, quando a dúvida começar a tomar conta do teu coração, abre os teus olhos, que aí a tua mente, o teu raciocínio humano em ação, isso te afasta de Deus. Últimos versos 33 até o 35. Levantaram-se, voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam:
Olha, alguma coisa já tinha acontecido. É verdade, o Senhor ressuscitou, já apareceu para Simão. Então os dois ali de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Não sei quantos de vocês assistiram aquele filme O Sexto Sentido, com Bruce Willis. É um filme de 99, então se você não assistiu, azar o teu que eu vou contar o final para você. A história inteira, o herói está morto. Tem um menininho que enxerga os mortos, tal, não perca o teu tempo, né? Mas a ilustração cabe aqui. A história inteira, o filme inteiro, o herói está morto. E aí no final tem um panorama que realmente ninguém enxergava ele não se relacionava com ninguém, ninguém interagia com ele. A história inteira, o grande choque, o ápice do filme é que o herói está morto. Meu amado, para nós, é o inverso do sexto sentido. Para nós, às vezes nós vivemos a vida inteira achando que o herói está morto de fato. E o grande ápice é que, ele está vivo o tempo todo. Ele está caminhando com você o tempo todo. Mesmo quando você não enxerga Ele está contigo do teu lado, Ele está caminhando, Ele está te mostrando. E quando você não conseguir enxergar, querido, fecha os teus olhos, peça para o Espírito Santo, me mostra através das Escrituras como o Senhor está caminhando comigo nessa situação, como o Senhor está agindo na minha vida hoje, querido. O Evangelho é a boa notícia de que o herói está vivo e bem, ele respira e bem. Se coloque de pé, por favor. O último verso que eu quero compartilhar contigo, Romanos 8,34, aonde está Jesus? É a resposta da nossa pergunta da palavra de hoje. Aonde está Jesus? O que é que Ele está fazendo agora? Romanos 8,34, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aonde está Jesus agora? Ele está te defendendo diante do Pai. Quando você não conseguir vê-lo, lembre-se disso, querido. Ele está intercedendo por você. Ele está conversando com Deus sobre você. Ele está se mostrando ao mundo através de você. Antes de ser elevado aos céus, ascendido como nós chamamos, Ele dá uma ordem aos seus discípulos. O mundo vai me conhecer através do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele faz um longo discurso. E as suas últimas palavras, na verdade, são palavras de um anjo que aparece logo depois de ele subir. Atos capítulo 1, verso 8. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, até as nuvens, vai voltar da mesma maneira. Então o que é que Jesus está fazendo agora? Ele intercede por nós quando nós erramos. Ele intercede, Ele nos defende. Ele já nos justificou. Ele está se mostrando ao mundo agora através de você, mas Ele está preparando um lugar para nós. Apocalipse 22, os últimos versos do último livro da Bíblia diz que aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Ele está mais perto hoje do que estava nesse momento. Durante 40 dias Ele aparece fisicamente para esses discípulos e muda a história da humanidade. Eu e você agora não vemos mais Jesus fisicamente, mas Jesus mesmo falou: felizes aqueles que não viram, não tocaram, mas creram. Você crê? Ele diz que Ele é o caminho. Nós estamos aqui caminhando nesse caminho, crendo que Ele intercede por nós, crendo que o próprio discípulo João disse: não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado que intercede por vocês, Jesus Cristo, o justo. Pai, tantas vezes nós não conseguimos te enxergar, Jesus. Tantas vezes nós ouvimos a palavra, tantas vezes nós olhamos, e nessa jornada de 4 semanas, uma jornada para a cruz, precisamos entender, Senhor, que o Senhor continua do nosso lado, o Senhor caminha conosco, ainda que nós não venhamos a ver muitas vezes, Senhor. Talvez
nesse tempo de 2020, 2021 tem sido assim para muitas pessoas que não enxergam, não veem, não percebem Jesus, e talvez estão indo embora de Jerusalém, realmente estão voltando para casa. Mas Jesus, como nós vimos na semana passada, no momento do sacrifício, na hora 9 ou às 3 horas da tarde, é a hora em que o Cordeiro da Páscoa era sacrificado, e de fato o Cordeiro Pascual, o último deles, foi sacrificado, para que hoje nós pudéssemos olhar e ver que esse caminho, essa verdade, essa vida está disposta diante de nós, e o Consolador nos foi enviado, que é o Espírito Santo, e Ele revela as Escrituras para nós. Por isso eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Pai, de cada um que aqui está, que não está conseguindo perceber a Tua presença do lado, caminhando, que as Escrituras se revelem, que durante essa semana, quando eles foram olhar e abrir os textos, Senhor, mostra para ele, nem que seja começando por Moisés até o final, começando por Gênesis, Apocalipse, mostra para eles que o Senhor está presente, que o Senhor não abandonou, de que o Senhor veio, que morreu por nós, para que não vivêssemos mais uma vida miserável, não apenas em coisas materiais, Pai, mas uma vida miserável sem propósito nenhum, sem um propósito maior do que aquilo que nós vemos na terra, Pai. E nos traz a grandeza que há nessa esperança de que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Não mais tristeza, não mais temor, não mais dor, não mais lágrima, Senhor, mas uma eternidade contigo, assim como num abrir e num piscar de olhos, ou seja, de repente, como o relâmpago que sai do Oriente vai para o Ocidente, ou seja, todo mundo vê, o mundo inteiro enxerga, que o Senhor vai buscar a tua igreja. Nós aguardamos com grande expectativa, Pai. Enquanto aqui estamos, nos mostra, enquanto não vemos com os nossos olhos físicos, Pai, nos mostra através da tua palavra que o Senhor caminha conosco. Guarda, Senhor, cada um de nós aqui, que não venhamos a nos distanciar dessa verdade, que os nossos olhos sejam abertos, Pai. Não preciso me apegar com as coisas daqui, Senhor, porque eu sei que há um lugar que me espera, preparado por Ti. Aqui eu sou um estrangeiro. Nós vimos lá em 1 Pedro, sou um exilado, porque o meu lugar é lá contigo, Senhor, e eu espero a tua volta. Vem. Apocalipse 22:20, vem, Senhor Jesus. Oh Deus, quem estiver pronto com Ele, vamos. É a tua palavra que diz, Senhor, ela diz que não haverá mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar. É verdade, Senhor. Diga ao Cordeiro que se entregou, Ele vem. Eu não vou. Com as coisas daqui, pois eu sei que é um lugar, há um lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus.
Jesus. Digno, Senhor, digno Tu és, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu é bom, Senhor. Todo tempo, Pai, Tu é bom, Senhor. Aleluia, Jesus. E nós ansiamos, Pai, pelo cumprimento dessa promessa da Tua vinda, Senhor. Senhor, como nós cantamos agora, será num piscar de olhar, Senhor. Quem estiver pronto, Senhor, Senhor, morará contigo para sempre, Pai. Nós queremos estar contigo para sempre. Nós ansiamos por este momento, Deus. Pai, que essa semana, Senhor, que esse mês, Pai, que este ano, que por toda a nossa vida, nós não tiremos isso do nosso coração, Pai. O que é mais importante, Senhor, é estar contigo, é estar na Tua presença, Deus. Nós pedimos nessa manhã aqui, Senhor, que nossa mente e o nosso coração estejam focados em Ti, no que é realmente importante, que é estarmos preparados para esse grande dia, Pai. Oh, Senhor, aleluia, Jesus. Coloca a Tua mão em posição de receber. Eu quero Te abençoar neste momento, para que a Tua semana seja um milagre, para que aonde você entre, o Espírito Santo entre à tua frente e as pessoas sejam impactadas, pessoas sejam transformadas, que aonde você colocar os teus pés seja abençoado, Senhor, seja transformado, que onde você colocar as tuas mãos haja cura e haja transformação, que a tua vida seja um instrumento para a transformação da vida de outras pessoas, através do Espírito Santo dentro de você, que você seja um Cristo ambulante aqui nesta terra, que as pessoas conheçam a Jesus através da tua vida, que Cristo em você seja a glória de Deus sendo resplandecida sobre essa terra, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida, que a glória, a graça de Deus Pai, de Jesus Cristo esteja sobre você, e que a comunhão do Espírito Santo esteja enchendo a tua vida e o teu coração neste momento, em nome de Jesus. Deus te abençoe e que você possa receber mais de Deus a cada minuto da tua vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e boa semana a todos.